Obrigado, Ney. Bom dia, bom dia, pessoal, tudo bem? A nossa aula vai ser uma revisão sobre dois conteúdos que foram passados anteriormente. Acredito que foi no mês de junho, esses dois conteúdos. Não, de julho, melhor dizendo. Vendo aqui. Na, nas minhas anotações aqui é o mês de julho. Bom, hoje a gente vai fazer uma revisão de bastante conteúdo. Vai ser praticamente, eu vou falar bastante até chegar chegar a hora da gente resolver as questões, ok? Quem puder, ok? Bom dia. Quem puder, quem tiver alguma dúvida, interrompe, tá bom? Aquele mesmo esquema de sempre. Interrompe na hora que eu estou explicando, que aí a gente tenta sanar essa dúvida para continuar a aula, tá bom? Primeiro, eu quero conversar com vocês sobre poliedros e prismas, tá bom? A aula é sobre poliedros e prismas, uma revisão rápida, mas eu vou me atentar a alguns detalhes aqui que são muito importantes quando a gente está estudando esses sólidos geométricos. Primeiro eu vou falar de convexo e não convexo, diferentemente quando a gente está estudando os polígonos, as figuras espaciais, elas são convexas e não convexas, tudo bem? E como a gente faz essa diferenciação, certo? Só para ficar bem claro, lembra que até aqui, ó, nos meses anteriores a julho, a gente trabalhou figuras que estavam no plano. Que figuras são essas? São os triângulos, são os quadrados, são as medidas de ângulo. São figuras que pertencem a um único plano, correto? Eles não têm, se vocês puderem imaginar, uma folha de papel assim, uma folha de papel, você não consegue desenhar na sua folha de papel uma figura tridimensional, né? Você não consegue pegar esse desenho tridimensional. Você consegue é como se você projetasse um desenho tridimensional num objeto, num plano bidimensional. As figuras espaciais, elas são dotadas de profundidade. Se a gente pegasse só esse plano que contém esses dois, essa figura aqui, só esse primeiro plano seria essa parte da frente. E aí a gente pode dizer que ela seria dotada de um retângulo aqui, né? E de um quadrado aqui em cima. Porém, ela é uma figura que ela se estende para dentro da sua tela aí, você que está observando. Isso a gente vai falar que é a profundidade. Essa profundidade é a dimensão que a gente vive, tudo bem? A dimensão que a gente vive, não. Melhor dizendo, é a dimensão em que os sólidos geométricos estão contidos. Tá bom? E a diferenciação desses sólidos, quando a gente se refere a prismas e pirâmides, eles começam, tem várias categorizações, mas basicamente eles começam por convexo e não convexo. Quando vai ser convexo? Quando não vai ser convexo, que é mais fácil de explicar. Não convexo é quando você toma dois pontos interior aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. Certo. Você vai tomar dois pontos aqui dentro dele. Um ponto aqui. Você concorda que ele está dentro desse sólido, tá vendo? Eu vou colocar outro ponto aqui, ó, mais dentro ainda. Tá bom? E aí você vai construir um segmento que ele vai ligar, vamos falar assim, ó, vamos denominar os pontos. Ponto A e ponto B. Tá vendo? E você vai ligar esses dois pontos determinando o segmento AB. Esse segmento aqui, ó,
Um minuto. Vou colocar o ponto B aqui para ficar mais claro. Aqui. Agora o ponto B está aqui, né? Nessa face daqui. Toda vez... Porque dentro da geometria euclidiana, dois pontos determinam uma única reta, tudo bem? Dois pontos e três pontos colineares determinam uma única reta da mesma forma. Porém, no que a gente se refere aqui, ó, esse pedaço aqui, que eu vou destacar em amarelo, ele não pertence ao interior da figura, tá vendo? Ele sai, ó. Essa é a característica da não convexibilidade. Uma parte do segmento, dado dois pontos pertencentes à figura, ela não pertence ela não pertence à figura, tá bom? Esse segmento tem um pedaço que ele não pertence à figura. Vamos deixar ele aqui. Aqui. Agora, olha essa figura ao lado. Se eu pegar qualquer dois pontos pertencentes a essa figura, esse segmento construído aqui, esse construto, né, que a gente fala, construir um segmento, ele vai pertencer dentro desse poliedro aqui. Da mesma forma que esse, que esse, que esse, que esse e que esse. Agora a gente pode olhar esses outros aqui. O cubo, uma das figuras mais, né, de maior perfeição e padrão dentro da geometria espacial, também. Porém, essa figura aqui que parece... a gente pode falar que é um R, né? Parece um R. Ou um K, não sei. Se você pegar um segmento nessa ponta... Desculpa, se você tomar um ponto aqui e outro ponto aqui, vamos tomá-lo. Vamos tomá-lo esses dois. Vamos construí-los aqui. Melhor essa ponta aqui. Vai ficar legal. Agora a cor aqui e construir o segmento. Tá vendo? Ele passa por fora da figura. Então, essa é a caracterização dele ser não convexo. Ok. Vamos continuar. Aqui. A primeira relação que a gente começa a estudar com isso, a gente vai usar o quadro anterior para pensar nisso, é a relação de Euler, tá bom? Se escreve Euler, tá bom? Mas se lê Euler. Euler foi um grande matemático. E aí, quando ele estava... ele atuou, em várias áreas. Análise combinatória, contagem, né? E, bom, várias outras. Mas, em contagem, ele fez um trabalho muito sólido, um trabalho muito importante. A gente percebe que a gente percebe que em polígonos convexo, por isso que eu precisava explicar para vocês a convexibilidade de um poliedro, não de um polígono. Toda vez que ele for convexo, ele vai obedecer essa lei aqui, ó. Não chega a ser um teorema, a gente pode falar que é um lema, né? V menos F, e V é o número de vértices, menos A, as arestas, mais F, que é o número de faces do poliedro, é igual a 10. Eu passei uma atividade lá, estava lá dando questionário quando passei isso. Mas vamos pensar nisso agora. Olha, vamos procurar aqui um polígono. Vamos pegar o cubo aqui. Ele é uma das figuras mais perfeitas. Vamos tomá-lo aqui. Vamos tomá-lo aqui.
o que que diz a relação, né? Eu acho que é V mais F, se não me engano. Opa. Desculpa, gente, estou fazendo uma matéria que eu faço tanto esse símbolo que V mais F igual a mais 2, tá bom? É equivalente ao que estava escrito lá, porque se eu passar esse A para cá, ele vai acabar, se eu subtrair A dos dois lados, vai acabar sobrando só o 2. Aqui está escrito assim, tá? Olha lá, o A está negativo. Imagina que eu somei A, eu estou me referindo a essa relação aqui. Imagina que eu somei A de ambos os lados, certo? E aí a gente vai aplicar essa relação neste cubo aqui. Bom, vértices. Vértices são como se fossem as pontas, tá bom? As pontas. E a gente pode aplicar essa figura parecida com o K aqui. As faces, tá aqui, ó. Pensa num dado. Onde tem aquelas marcações são as faces. Aqui são as faces da caixa de leite aqui, como se fosse. A aresta é esse segmento aqui, ó. É como se fosse a intersecção de dois planos. Tudo bem? Fosse essa intersecção de dois planos. Vocês me ouvem bem? Sim? Não? Talvez? Bom. E agora, Bruna, você está me escutando? Acho que é a Bruna. Oi. Oi, pessoal, vocês me escutam? Acho que meu fone está ruim. Ah, beleza. Bom, vou continuar por aqui, tá bom? Sem o fone. Ah, beleza. Eu tirei o fone, eu acho que o fone está com problema. Que pena. Ó, pessoal, vocês vão escutar, infelizmente, algumas interferências aqui, mas é da vida, né? Eu trabalho em casa. Então, vamos lá, voltar para o que eu estava falando. A gente estava aplicando essa relação neste cubo aqui, ó, esse cubo aqui bonito, azul e verde. Vamos lá. Ó, como eu estava falando, as arestas são a intersecção entre esses dois planos que contêm essas faces aqui, tá bom? E face esses carinhas aqui, né, que a gente está olhando para eles. Se a gente virar o cubo aqui, a gente vai estar olhando essa face, agora a gente olha essa, se a gente botar essa parte de baixo aqui para cima, vai estar olhando essa, e assim por diante. Bom, vamos contar o número de vértices, tá bom? Eu vou deixar vocês fazerem uma figura aqui, porque é muito importante, mas vamos deixar vocês contarem. Primeiro, vou fazer contando os vértices desse cubo aqui. Ó. Notem que ele tem 4 aqui em cima e 4 aqui embaixo, um lá no fundo. Tá vendo que devido você estar fazendo uma figura 3D no 2D, você tem que ocultar algumas partes. E aí se dá a ideia de profundidade com uma ilusão dentro da representação do desenho. Então tem 4 embaixo, 4 em cima e lá vamos nós. 8. Faces. Faces de um cubo, claro que é 6, né, gente? Quem nunca viu um dado por aí? 6. Aqui a gente tem que já dá 14, né? 6 mais 8 geralmente dá 14, mesmo quando a gente erra. Arestas, tá bom? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Como eu contei, tá bom?
eu contei as de cima, contei as de baixo e contei as laterais aqui. 3 vezes 4, 12. Vamos lá. 12 mais 2. Bom, 14 igual a 14, graças ao grande Euler. Bom, vamos lá. Agora eu quero que vocês me ajudem com o próximo, por favor. Vamos colocar aqui. Vamos pegar nosso carinha aqui e trazer para cá para baixo. Agora a gente vai contar desse paralelepípedo aqui, que todo paralelepípedo é um prisma, tá bom? Eu quero que vocês apliquem, primeiro me digam qual o número de vértices, qual o número de faces, qual o número de arestas, por favor. Pode ser pelo chat, ou se vocês quiserem abrir o microfone. Digam aí que aqui a gente tem muita coisa para estudar. Vamos lá, pessoal, jogo rápido. É esse daqui, ó, laranjinha aqui. Eu vou marcar para vocês verem com mais facilidade. Correto? Vamos aqui de borracha. É só para contar o número de vértices, de faces e de arestas. Nada mais que isso. Alguém está contando aí? Alguém gosta de contagem? De combinações? De anagramas? Tudo tem uma relação. Ah, dá para ver se o meu microfone está pegando aqui, fazendo isso, né? Bom, pessoal, vamos lá, contem aí, ó. Teste, teste, teste. Teste, teste. É, realmente, meu microfone está meio ruim mesmo. Vamos lá. É a mesma coisa que o cubo. Legal, a mesma coisa que o cubo, né? Porque todo cubo é um paralelepípedo, mas mas um paralelepípedo apenas, que é o cubo, é um cubo, né? A gente pode pensar assim. Porque a definição de cubo é que as arestas da face, essas que são interceptadas por esse ponto aqui, tá vendo? Deixa eu pegar o meu dedo indicador para mim apontar aqui, ó, só estou apontando o cara. Aqui, ó, falta de educação, né? Eles têm que ter o mesmo tamanho. E a altura também tem que ser do mesmo tamanho. Então, ele acaba sendo um paralelepípedo. Mas um paralelepípedo não é um cubo, tá bom? Então, ela falou que é o mesmo do cubo, beleza? Jogo rápido. Então, vértices são 8. Faces são 6. E arestas são, acho que 12. Isso, 12, porque tem que somar 2, tem que dar 14. Beleza, fizemos um. Agora, eu não vou colocar para vocês para contarem do icosaedro, né? Que é isso aqui, que maldade. Vamos pegar uma figura... Ah, legal, esse daqui, ó. Olha só, ele já caiu na seta aqui. Opa, algum religioso pode ficar bravo com esse comentário, mas tá aqui, ó. Essa seta aqui, agora é a vez desse cara, que é mais diferentão. Deixa eu apagar os carinhas aqui. V, F, A. Por favor. Como diz o meu professor, faz favor. O professor é estrangeiro, eu acho que ele aprendeu esse faz favor, não sei aonde, e nunca mais esqueceu. Faz favor, conta para mim. Resolva. Vamos lá. Número de vértices, número de faces, aqui embaixo em cima, e número de arestas. Aí a gente tem a relação aqui, que eu escrevi no verde. Bom, pessoal, tem um macetinho aqui que eu aprendi.
E se eu aprendi na faculdade, por que não ensiná-lo, né? Que é assim, ó. Ah, não foi na faculdade não, olha só. Foi em outro lugar, foi com um amigo. Não, não hoje, só amanhã. Ó. Enfim, o meu pai. Querendo comer um pãozinho de coco. Bom, vamos lá. Vamos ficar a dois, tá bom? Eu aprendi isso com um amigo meu, não sei se eu devia ter gravado, mas me ajudou na prova, tá? Porque não tem como esquecer, né? Vamos ficar a dois. Acho que é uma coisa bem associativa à memória que a gente tem. Alguém? Alguma pessoinha aqui conseguiu contar? Ó, tá aqui a figura apontando pro cara. Eu acho que essa parte, eu acho não, né? O que a educação diz, né? O que os teóricos que estudam os processos de aprendizagem diz, que essa parte é muito importante, porque isso faz com que você tenha a capacidade, claro que se você está interessado, né? Tenha a capacidade de observar as características da figura. Quando eu resolvo um exercício de geometria espacial, eu sei que parece que eu já estudei muita geometria espacial, mas é muito de dom, sabe? No meu caso, porque eu não tive isso na escola, eu aprendi com o Gladys o que eu sabia quando eu entrei na faculdade, e, na verdade, eu nem tive a oportunidade, porque quando eu estava na metade do cursinho, eu já fui inserido no ensino superior, que eu tinha feito o Enem um ano antes de entrar no cursinho, e, bom, tive que aprender muita coisa na faculdade, né? Apanhei muito. E essa mas eu já fazia muito desenho de perspectiva. Isso me ajudou muito. Eu tive bons professores de arte, apesar de eu desenhar horrivelmente. E essa possibilidade de você visualizar o que está acontecendo dentro do sólido geométrico, ela te faz, lá na frente, enxergar a diagonal de um cubo, enxergar um plano. Por exemplo, se eu falo para vocês um plano que passa por esse segmento e esse aqui, vocês conseguem imaginar? Alguns sim, outros não, né? É um plano, né? Como se fosse uma folha de sulfite cortando essa diagonal aqui, tudo bem? Intercepta esse lado, intercepta esse lado. E aí ia ficar algo parecido com uma pirâmide, mas só que a ponta não seria um ponto, seria um segmento, tá bom? Seria parecido com esse daqui, ó, essa cunha, né? Cunha. Aqui, mas só que ele teria uns lados mais estreitos. E isso faz você conseguir resolver grande parte dos exercícios, tá bom? Bom, pessoal, não sei se vocês estão me escutando porque está brilhando aqui. E aí, acho que essa figura aqui eu vou fazer para vocês, tá bom? Para a gente prosseguir com a aula. Tem 1, 2, 3, 4, 5 vértices em cima, 1, 2, 3, 4, 5 vértices embaixo, tá bom? Vértices são 10. As faces, bom, eu sei que vão ter 5 faces laterais, né? Por causa que elas são ligadas aqui. E tem uma embaixo e uma em cima. Então, são 5 laterais mais 2, 7. Engraçado, ó. Vão ter que ter muitas arestas, né? Mais precisamente 15, mas vamos ver. Ó, eu vou contar primeiro as laterais. E depois a de cima eu multiplico por 2 e somo. As laterais vão ser 1, 2, 3 lá no fundo, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? Essas arestas aqui da ponta. Mas como aqui também é igual aqui em cima, então posso multiplicar por 2. 5 mais 5 mais 5, 15. E aí a gente precisa fazer conta? Não precisa. Como o A é somado com 2, a gente sabe que ele chega no 17, que é o V mais F, tá bom? Bom, pessoal, vamos continuar. Se tiver muito difícil ou muito monótono, vocês falam, por favor. Ah, tá. Agora a gente tem os sólidos que mais caem nos vestibulares, que são esses daqui. Ó. Não com esse nome, mas eles todos pertencem a esse conjunto aqui, que são os sólidos de Platão, né? Ou melhor, eu gosto de falar poliédros de Platão, eu não sei porque sólido remete mais à química, né?
poliedros de Platão, porque a palavra poliedros carrega muito mais significado do que a palavra sólido, porque um poliedro, ele já determina algumas condições que vão aparecer aqui, né? Ó, quase um linguista. Mas sólido não, porque anteriormente, ó, essa figura é um sólido, cadê aquela? Tem uma estranha aqui, ó, que eu comecei a falar, que são parecidos aqui, ó. Essa figura é um sólido, porém o poliedro ele já traz essa ideia de convexibilidade, certo? Vamos lá. Poliedros de Platão. Para que possa ser um poliedro de Platão, é necessário que o poliedro obedeça às seguintes disposições. Ele seja disposto ele obedeça às propriedades, tá bom? Seguintes disposições, obedeça às propriedades. Todas as faces devem ser de mesma quantidade. A mesma quantidade N de arestas, tá bom? Arestas. Todos os vértices devem ser formados pela mesma quantidade M de arestas. E a relação de Euler deve valer, em que V é o número de vértices, A o número de arestas e F o número de faces. Vamos lá. Todos devem ter a mesma quantidade de arestas. Vamos lá. Ah, tá. Eu acho que todas as faces, desculpa. Todas as faces devem ter o mesmo número de arestas. Então tá aqui, ó. Um pentágono aqui, um pentágono em todo canto. Um triângulo aqui, um triângulo em todo canto, tá bom? Esse triângulo aqui, ele está em todas as faces. Esse triângulozinho isósceles pequenininho aqui, ele está em todo lugar. No cubo também, tá bom? Aí vamos ver outra característica. Todos os vértices devem ser formados pela mesma quantidade de arestas. Bom, vamos lá. 3 arestas formando esse vértice, assim como em todo o poliedro. Parece uma bola. 3 arestas formando esse vértice, da mesma forma. Aqui também, aqui também. O cubo também. Aqui, ó, 4 vértices formando aqui, 4 vértices formando aqui. Aqui é um pouquinho mais, né? 5 vértices aqui e assim por diante. E aí você pode somar aqui. Você pode somar faces com vértices, que aqui dá 32, mais arestas, que é mais 2. E aí a gente tem a relação de Euler aqui. Desculpa, eu quase falei Euler, meu Deus. Com todo respeito. Aqui 4 mais 4, 8, mais 6 mais 2, 8. Aqui já foi, né? A gente já fez. Aqui F mais E dá 12, desculpa, 14, 12 mais 2, 14. Aqui dá 32 também, que nem aqui em cima. Legal. 32, e aqui mais 2, 32. E a gente tem o dodecaedro regular, tetraedro regular, octaedro regular, hexaedro regular e icosaedro regular, tá bom? Esses são os nomes dele, mas a gente pode chamar esse cara também de cubo. Esse daqui é uma pirâmide de base triangular. Esse cara aqui, a gente pode pensar em 2 pirâmides de base quadrangular, né? Aqui eu penso sempre em uma bola de futebol, e esse daqui eu não sei, esse daqui eu ainda não associei a nenhuma figura. Mas vamos lá. É isso que quer dizer regular, tá bom? Todas as faces devem ter a mesma quantidade de arestas, ou seja, uma face tem um formato, então todas as faces vai ter o mesmo formato. Isso é a regularidade da figura. Bom, agora vamos se... Nossa, gente, deixa eu ver se eu já não estou estourando o tempo, porque infelizmente o tempo voa, né? Vamos lá. Prismas, tá bom? Primeiro, o volume do prisma, vamos direto ao assunto, né? Que o tempo está voando. O volume do prisma ele vai ser dado pela área da base, aqui, área da base, área da base, área da base, vezes a altura, tá bom? Área da base, vou colocar aqui, ó, volume, vamos aqui, V1, que é o volume do prisma. A área da base, por exemplo, que é um retângulo, né? Aí você calcula a área desse retângulo e calcula a altura. A altura. Área da base vezes a altura.
A altura é esse tamanico perpendicular aqui, tá bom? Então, imagina esse tamanico aqui dele. Se você tivesse medido a altura de uma pessoa, certo? Aqui o pirâmide. A pirâmide vai ser bem parecida. Temos uma pirâmide quadrangular aqui, você está vendo o H aqui de altura, a base B aqui, ó. Então, você vai calcular essa base Bzão aqui, vezes a altura, multiplicado por 1/3, ou dividido por 3. Então, a gente pode fazer assim. Volume 2 é igual a área da base, assim, Bzinho, vezes a altura, que é Azinho, que a gente determinou de Azinho, tudo isso sobre 3, ou multiplicado por 1/3. Né? Isso multiplicado por 1/3. Tá. Aqui a gente tá aqui o que eu falei, a área da base vezes a altura. A altura eles denominam H nos manuais, nos livros, mas é por causa do inglês, né? Que altura em inglês se escreve com H no começo. E aí eu não sei porque eles transporam esse conceito para a gente. Bom, calcular a área total da pirâmide. A área vai ser a soma das faces. Então, você calcula a área da face de baixo, né? No caso aqui, a gente tem um quadrado. Imagina aí. Desculpa. Mais a área das arestas. E aqui são triângulos, então você ia ter que descobrir esse carinha aqui. Aí ele ia ser a altura, fazer 90 graus por aqui. E multiplicar pela essa aresta desse quadrado aqui, tá bom? Pelo tamanho dessa aresta. Você ia encontrar o triângulo. Depois que você encontrasse essa área desse triângulo, você ia multiplicar por 1, 2, 3, 4. Porque são 4 lados. 5 com o lado inferior aqui. A base. Aqui a gente tem base triangular, quadrangular, pentagonal. Desculpa, quase falei pentagonal. Pentagonal e um hexágono aqui, ó. Todos regulares, né? Todos bonitinhos. E aí a gente chega nos alguns exercícios que eu quero comentar com vocês hoje. Gostaria que vocês lessem e tentassem fazer. Desculpa, tá cobrindo aí. Não vão conseguir ler, né? Vou colocar aqui no centro. Não da Unesp. Bom? Vamos lá. 8 minutos. Para vocês tentarem fazer. Tá bom, pessoal? Gostaria de que vocês tentassem. Caso vocês não tenham nenhuma ideia como resolver, eu já tento explicar, tá bom? A gente tem vários outros exercícios, eu queria comentar sobre alguns depois.
Bom, vamos lá. A gente já tem aqui alguns processos, alguns comentários. Vamos lá. Aqui é o seguinte, ó, eu vou ler o enunciado e fazer nesse modelo que a gente sempre tenta resolver, tá bom? A gente sempre faz aqui. Considere o sólido resultante de um paralelepípedo retângulo, paralelepípedo, como eu já te disse lá, lados retangulares, e eles são, né, claro, congruentes, desculpa, deixa eu pegar essa definição, eles são lados paralelos que são congruentes, ou seja, esse retângulo daqui é igual ao do fundo aqui, né? Esse retângulo da lateral é igual a esse, eles não necessariamente são iguais entre si, tá bom? Esse daqui, desculpa, as faces inferiores e superiores são iguais, as laterais podem ser diferentes, se elas forem iguais é um cubo, tá bom? Tá, paralelepípedo retangular de arestas medindo x, x e 2x, ele já desenhou aqui, ó, 2x aqui, x e x. Bom, então aqui é 2x, aqui é 2x, lá no fundo é 2x. Tinha errado a primeira definição. Do qual um prisma de base quadrada de lado 1 e altura x foi retirado. Aí eles tiraram esse carinha daqui. Ó. O sólido está representado pela parte escura da figura. Então, o que, que a gente vai ter que fazer? Primeiro, a gente vai encontrar quanto vale essa figura total. Depois, a gente vai encontrar quanto vale esse tamanico aqui. E a diferença da figura total menos esse tamanico aqui, ó, eu não sei se tiveram material dourado na escola de vocês, mas aqueles cubinhos de madeira, sabe? Eles servem para isso, para demonstrar essas questões. Desculpa. Vamos lá. Se aqui mede x, x área da base é x quadrado. Ó, o volume, tá? Tá aqui, ó. V, primeiro, Bzinho é igual a x vezes x. X vezes x, x ao quadrado. Considerando essa altura aqui, ó, é 2x. Então, vai ficar Azinho, isso é uma vírgula, tá, pessoal? Não parece muito, mas é uma vírgula. É igual a 2x. Bom, aí a gente vai somar esse, desculpa, multiplicar isso por esse, porque é base vezes altura. Então, dá x quadrado vezes 2x. Isso aqui é igual a 2x ao cubo. Esse cara todo aqui, ó. Inclusive esse pedacinho aqui, esse palitinho. V1. Fica lá. V2. Aqui, esse cara tem área 1, né? Porque ele tem lado 1, então 1 vezes 1 dá 1. Então, a base aqui, ó, no outro sólido aqui, é 1. Desculpa. É igual a 1 ao quadrado, que dá 1. A altura é x. Certo? Base vezes altura. V2, que é o volume do cubozinho, é base vezes altura. Então, dá x, que é a base, desculpa, x é a altura, e 1, que é a base. Então, dá x. Aí basta que a gente retire desse monômio aqui, né? A gente pode fazer uma relação com polinômios. Esse 2x cubo menos x. Vamos lá. 2x cubo menos x. Aí a gente pode ver aqui que vocês estavam certos. Vamos lá, para a próxima. Beleza, pessoal? Agora esse daqui é um pouquinho mais trabalhoso. Pensem aí, fazendo favor. Deixa eu ver que são 10 minutos. Alguém já resolveu essa questão? Já sabe?
Oi, pessoal. Bom, recebi uma visita aqui. Vamos lá. Questão. Acho que aquela era 60, sério? Isso. Bom, pessoal, essa questão eu fiz assim, ó, eu vou ler aqui para não atrapalhar vocês. Ó. Um volume sólido é calculado por base vezes a altura, certo? Base vezes a altura. Mas só que a gente pode... essa caixa aqui, ó, tá vendo? Essa tábua aqui, ela ocupa um espaço dessa região assim, aqui. E eles consideram que aqui embaixo também tem uma tábua, tá bom? Então, da largura, do comprimento e da altura, vocês vão ter que tirar essa quantidade, tá bom? Da largura, vocês vão ter que tirar duas vezes, já que essa tábua vale 0,5 e aqui vale 0,5, essa medida somada aqui dá 1 centímetro. Então, você vai ter que tirar daqui do 26, 1 centímetro. Assim como dessa lateral aqui, ó, vocês vão ter que tirar 1 centímetro, tá bom? Que vale 51. Menos 1, 50. Dessa altura aqui, ó, vocês vão precisar tirar só 1, porque não, é só uma tábua que ocupa esse volume aqui inferior da base. E aí a gente vai ter a seguinte conta, né? 50 vezes 25 vezes, pontinho é vezes, tá bom, pessoal? 12. Acho que tem uma conversão de medida para fazer aqui, mas vamos deixar para fazer depois. Bom, isso aqui dá um númerozão. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso, para ficar mais fácil. Vamos fazer... Vamos fazer o seguinte. Fazer o 25 vezes o 12, e a gente multiplica depois por 60, porque como ele está aqui em centímetros cúbicos, a gente vai ter que passar ele para metros cúbicos. E aí, de centímetros para metros cúbicos, basta dividir por 10 elevado a sexta. Bom? Elevado a sexta, 1 milhão, né? Acho que é isso. Vamos lá. A cada 4 aqui, ó, nós temos 100. Então, vamos aqui. Tá, que parte você não entendeu, Luiz? Eu não entendi. Tá bom. Porque, Luiz, essa parte aqui, ó, você está querendo calcular o volume, certo? Se você calculasse o volume desse sólido aqui, ó, essa área da base, que é esse lado vezes o lado e vezes a altura, você ia considerar a grossura dessa tábua aqui, tá vendo? Tá vendo essa tábua aqui, ó? Ela ocupa um espaço também. Então, você tem que fazer os devidos descontos para que no final da conta você não esteja contabilizando a espessura da tábua. Porque essa espessura de tábua vai ocupar um espaço da região que você está medindo, considerando essas laterais aqui. Ok. Considerando essas laterais aqui. Desculpe. E aí tem uma tábua aqui também. Eu fiz essa conta várias vezes, aí depois eu fiquei pensando, nossa, mas... Aí eu olhei para cá, ó, vejam só os números também, né? Ó, aqui é 51, aqui é 26, aqui é 12,5. Descontou aqui, vai ficar 12,5 aqui. E aumentar muito o nível de dificuldade, tá bom?
Vamos lá. A gente vai ter que multiplicar todo mundo aqui. Vai ficar 50 vezes 25, certo? Vezes 12. Isso vai dar em centímetros cúbicos, hein? Vou marcar aqui, pra gente não esquecer. Aqui a gente pode fazer 5 vezes 25, que dá 125, certo? E adicionar o zero. Então, vai dar 120... desculpa, 1.250. Vezes 12. Vamos aqui. Aqui tem várias escolhas. A gente pode abrir esse 12 em 10 mais 2 e distribuir esse cara aqui, mas vamos com calma. Como a gente tem que dividir aqui, pessoal, imaginem que aqui eu já estou dividindo por 16 elevado a 6, tá bom? E aqui também. Se eu estou dividindo aqui, eu tenho que dividir aqui. Mas só que eu vou fazer o quê com isso? Eu vou diminuir esse número de baixo. Se aqui é 6 e aqui tem um 0, eu vou cortar esse 0 aqui e vai ficar 5. Então, vai ficar 125 vezes 12 dividido por A5. Bom, eu não vou fazer essa conta, claro. Eu vou abrir em 12 como 10 mais 2. Então, vai ficar 125. Aqui está elevado, tá? Não é 105, não. Vezes... Oi, ô Rogério, faz favor aí. Mais 2. A gente vai distribuir, usar essa propriedade aqui da aritmética para poder fazer essa conta. Deixa eu aumentar aqui para cima aqui, vamos lá. O dobro de 125 é 250. Eu vou escrever isso aqui como 125 vezes 10. Pois é, pessoal. Então, isso aqui vai ficar... Tudo isso sobre 5, tá? Sobre 10 elevado a 5. Isso aqui fica 1.250 mais 250 dá 1.500, certo? Aqui é 5. Vou fazer aqui. 5. Dividido por 10 elevado a 5. Certo? Aqui eu posso cortar aqui e tirar 2 daqui. Vai ficar 15 sobre 100. 15 sobre 100, certo? Vocês entenderam a conta? Aí aqui eu vou andar 1, 2, 3. 15 sobre 100 não, desculpa. 15 sobre 1.000, né? Porque aqui vai ficar 10 elevado a 3, porque eu tirei esses 2 zeros. Então vai ficar 0, 0, 1, 5. Beleza? Aí a gente vai lá na resposta. 0015. A. Quem tinha falado A? A. Certo? É isso mesmo? Certo? Bruna? Foi você, Bruna? Certinho. Bom, pessoal, outro professor já está por aqui. Não, eu estou tomando o tempo da aula dele. Como é que é? Está por aqui já, Rafa. Ah, tá. A palavra-chave hoje, pessoal, é poliedros, tá bom? Ok? Beleza, Rafa. Obrigado pela aula, tá? Obrigado você, Ney. Um abraço. Um forte abraço para você e bom término domingo. Obrigado.